é com relação ao texto, né, os dados. Muitos são formatados principalmente em ASCII e o EBCDIC. O ASCII e o EBCDIC são formatos de apresentação de arquivos em texto. O ASCII ele é o mais utilizado e o mais conhecido por nós, principalmente para quem vai estar entrando nessa área de programação. Você vai conhecer muito com relação ao código ASCII, de capturar, para você capturar uma tecla, alguns comandos. Você vai entender muito disso aí também, se é que já aprendeu, não já pesquisou sobre isso. O ASCII e o EBCDIC são formatos, né, semelhantes, muito parecidos, com algumas pequenas diferenças para a apresentação de textos. A diferença principal entre os dois é que o ASCII é utilizado mais por computadores pessoais. E o EBCDIC ele é utilizado por computadores de grande porte, os mainframes, né, para a formatação dos dados e apresentação. Outro tipo de arquivo também é o de formato, que não está aqui, mas existe, é o binário, né, que é uma formatação um pouco diferenciada desse formato de texto, né, que nós estamos apresentando. E também, por exemplo, as imagens GIF e JPEG, eles utilizam esse formato binário aí para a apresentação das imagens. Outro tipo de formato de arquivo, muito conhecido, são os de sons e vídeos, né, como os MIDIs, os MPEGs, o QuickTime, o AVI. Então são formatos de arquivos de vídeo e áudio que são utilizados muito aí por nós. Quando você vai ripar um filme, né, tem lá em arquivo MPEG ou AVI. A principal diferença deles é a forma de compactação dos dados, desses arquivos. Geralmente o formato AVI, ele tem uma extensão, ele ocupa um espaço muito maior, porque ele compacta pouco e ele preserva muito mais a qualidade da imagem, né, no original, do que ela foi gravada, do que ela foi capturada. Quando você começa então a aplicar a compactação em cima desses formatos de arquivo, você começa então a ter uma pequena perda, né, de qualidade na imagem e no som, ok? Mas cada uma tem sua vantagem, sua particularidade. Você tem que avaliar qual delas vai utilizar, né, para o seu aplicativo aí trabalhar, ok? Então esses são alguns formatos, né, de arquivos de vídeo, ok? Vamos passar então a nossa próxima camada, que é a camada de aplicação. E aí o nosso bom e velho... Não, velho não. Pode tá bom, o nosso bom e novo é nóis. Professor Cláudio vai nos apresentar essa camada de aplicação. Vamos então a ela. Exatamente, mas eu queria, antes, se o professor Evandro me permitisse, eu queria fazer um comentário sobre essa camada de apresentação, que o professor Evandro acabou de falar agora. É outro caso, é outra camada que foi engolida, à luz da modernidade de novo, foi engolida pelo modelo TCP/IP, que nós vamos ver na nossa aula seguinte. Por que eu digo que foi engolida? Porque o professor Evandro falou com muita propriedade que a função principal dessa camada de apresentação é compatibilizar o formato de dados, ou seja, fazer com que a aplicação X, que está solicitando uma aplicação Y, por exemplo, dá um exemplo mais claro, vídeo sob demanda. Então você está aqui, você é de novo lá no seu smartphone, aí você solicita, ou no smartphone, no seu computador. Aí você abre o YouTube, solicita para ver um vídeo. Aquilo ali é um sistema de vídeo sob demanda, porque você está solicitando o vídeo no tempo que você acha que deve solicitar. Na hora que você acha que deve solicitar. Os vídeos estão lá, esperando você pedi-los. Bom, na hora que esse vídeo vem, ele foi colocado, armazenado lá dentro do YouTube, num formato específico que a gente conhece como FLV. Um formato de dados específico. Quando ele chegar na sua máquina, a sua máquina tem que estar preparada para entender esse formato, independente, porque alguns de vocês, quando o professor Evandro falou sobre intérprete, não sei o que mais e tal, eu tive a intuição de que alguns de vocês estavam perguntando assim, mas por que o cara vai ter interpretação em cima de interpretação? Já não estão falando o mesmo protocolo lá, todo mundo não é IP, não está tudo na internet, todo mundo não se fala já? Por que eu tenho que ter uma conversão, uma tradução de novo nessa outra camada? Tem que ter, porque é um outro tipo de tradução. É uma compatibilização entre estruturas de dados, entre formatos de dados, certo? Só que o que é que a gente vê hoje na prática? É simples. Essa camada aí, ao contrário da seção, que era também desprezada até um tempo atrás, até antes de se falar de convergência, essa camada, ela é
todas as funções dela hoje são tratadas pelas aplicações. As aplicações, ou seja, os softwares que convertem de MPEG-2 para MPEG-4, de MIDI para AVI, de FLV para não sei o quê, que fazem essas conversões, são softwares multimídia disponibilizados e implementados na camada de aplicação. Então a apresentação ela ficou meio que... E eu estou falando isso para vocês refletirem. Se você for ler o modelo OSI, você vai ver exatamente isso que nós mostramos aqui. Agora, será que isso hoje... Como é que isso hoje é aplicado? Como é que isso hoje funciona? Ora, eu posso dizer com toda tranquilidade que as funcionalidades dessa camada de apresentação foram embutidas na camada de aplicação. Que é essa camada que nós vamos ver agora, que é a última, considerada a camada mais alta do modelo de referência OSI. E também da arquitetura TCP/IP. Todas duas têm essa camada de aplicação como topo, né? Como a camada de interface com o usuário. Então vamos acompanhar ela aí. Quais são as funções principais dessa camada de aplicação? A primeira delas, identificar parceiros para comunicação. Esse negócio ficou esquisito, né? Identificar parceiros para comunicação, o que é isso? O que são parceiros para comunicação? Olha, imagine o seguinte, todo e qualquer programa que você desenvolva ou que você use, né? Vamos imaginar que você sentou no computador e abriu o Internet Explorer. É uma aplicação que foi desenvolvida por alguém, né, para uma finalidade específica. Essa aplicação ela vai te fornecer uma interface, certo? E dentro dessa interface você não sabe, porque a interface você não consegue interagir a esse nível, mas a própria aplicação ela sabe com quem ela deve se comunicar. Aí você pode dizer assim, poxa, mas como é que ela sabe com quem? Não sou eu que vou abrir a página web? Não sou eu que vou solicitar a abertura de uma página web? Como é que ela vai fazer isso para mim, então? De que forma isso vai acontecer? Bom, por se tratar de um browser, a camada de aplicação já sabe o seguinte, qual é o protocolo de aplicação que esse browser usa? É o chamado HTTP, que eu não vou me arriscar a falar esse negócio não. Mas eu imagino que seja Hypertext Terminal Protocol, não é isso? Transfer Protocol. Transfer Protocol. HTTP. Ou seja, é um protocolo de transferência de hipertexto. Ora, se o browser já sabe que é esse protocolo da camada de aplicação que ele vai usar, este protocolo da camada de aplicação já conhece o que ele vai usar na camada de baixo. Aí vamos lá, na camada de apresentação, ele vai usar HTML, PHP, aquelas linguagens todas de disponibilização ou visualização de páginas. Depois, na camada de sessão, ele vai usar o quê? Vai usar o SIP, vai usar o RPC, no caso específico, ele vai usar o SIP. Aí, na camada de baixo, que é transporte, ele vai usar o quê? TCP. Se vai usar TCP, ele já sabe que tem que, na camada de transporte, além de escolher o protocolo TCP ou UDP, ele tem que escolher uma porta de comunicação. Aí vai escolher que porta? Está definido no protocolo de aplicação que a porta de transporte é 80, número 80. Então você nota que todas essas definições já caracterizam a escolha do parceiro. Ou seja, o camarada que vai receber essa conexão do browser tem que ter todas essas escolhas de protocolos do outro lado igualzinho às escolhas que o browser fez. Perfeito? Deu para entender? Então tem que ter um paralelismo nesse negócio da aplicação. Tá? Então, por isso que uma das funções dessa camada é a identificação de parceiros. A outra função, como você pode acompanhar aí, é sincronizar, para você não ter, né, nenhuma dúvida que isso aí é sincronizar, né? Obviamente que foi um erro de digitação nosso, mas é sincronizar aplicações corporativas. Ou sincronizar aplicações corporativas, eu diria até mais, aplicações corporativas ou não. Ou seja, a sincronização de aplicações faz parte da funcionalidade da camada de aplicação. Certo? Que funcionalidade, qual a importância dessa funcionalidade da sincronização? Não sei se você observou, mas todas as camadas do modelo OSI têm sincronização, cada uma no seu nível. Camada física sincroniza, camada de enlace sincroniza, rede sincroniza, transporte sincroniza, sessão sincroniza, apresentação sincroniza. E a aplicação, para não fugir à regra, sincroniza também. Só que cada uma no seu nível. O que é sincronização?
é manter a conexão ativa. É saber, poxa, eu peguei aqui lá, abri o meu browser, a página da UOL, bom, então eu devo estar sincronizado com as mudanças da página, refresh que eu dei aqui, o cara alterou a página lá, eu tenho que sentir essa alteração. Enfim, sincronização entre conexão de aplicações. Essa é uma das funções da camada de aplicação também. E ou já mudou o negócio lá, tá vendo só? Já não é mais sincronizar, é sincronizar. Mas enfim, outra função, procedimentos, na verdade é estabelecer procedimentos para recuperação de erros. Também, volto a dizer, toda camada, no seu nível, ela tem uma forma de recuperar erros. E aqui na camada de aplicação também, ou seja, é previsto na